Olá, começa agora mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar, nesta quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, começando o nosso programa de número 812. Destaque: Bolsonaro quer proibir o ato contra o golpe. Quer deixar as ruas livres para o seu amigo Bolsonaro. Mas, no entanto, a esquerda decidiu manter, né, a mobilização, decisão adotada ontem, nós falamos aqui no programa, e hoje nós vamos mostrar a esquerda reafirmando a decisão de manter o ato no Vale do Anhangabaú. Afinal de contas, Bolsonaro não é dono de São Paulo. Né? Bolsonaro não é dono do país, não tem direito de proibir manifestação alguma, e nós vamos tratar desse tema central aqui no programa, com a participação de muita gente que está chegando por aqui. Daqui a pouquinho vem também a companheira Andréia Truz, no programa da gente, no programa de hoje com a gente, e na nossa pauta também nós vamos destacar o STF encerrando mais uma sessão sem votar o marco temporal, em meio aos protestos de milhares de indígenas que permanecem acampados em Brasília. Mas uma coisa o STF golpista fez: aprovou a autonomia do Banco Central, né, mostrando que naquilo que é importante e decisivo, os super-heróis, né, que muita gente da esquerda começou a elogiar aí, a corja do STF, né, os homens da capa preta, naquilo que é fundamental, né, para os donos do golpe, para o imperialismo, para os banqueiros, eles votam e votam a favor da política de Bolsonaro, de Dória e de toda a direita. Bom, vamos destacar também no programa, ainda no programa de hoje, vamos falar da live do Bolsonaro, né, convocando aqui o ato de São Paulo. E vamos de destaque internacional a atentados terroristas no Afeganistão, sendo usados aí como pretexto para o imperialismo dizer que vai caçar o terrorista, o maior estado terrorista do mundo, dizendo que vai caçar terrorista. Bom, vamos falar também das plenárias da CUT e mandar o nosso recado aí para essas plenárias, a colocação nossa da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e do PCO para as plenárias da CUT que acontecem, né, nesse final de semana, sexta, sábado, em vários estados, né, dentre eles Brasília, Distrito Federal, preparando a plenária nacional da CUT. Bom, hoje não é sexta-feira, mas a gente abriu uma exceção e separou aqui aquilo que tradicionalmente a gente faz na sexta, para apresentar aí algumas charges, porque a situação, ela ao mesmo tempo que é muito tensa, né, ela oferece oportunidade para os bons artistas, né, usarem aí a sua pena, a sua criação, também para apresentar o seu posicionamento. Está aí a alta de preço, né, satirizada na pena do nosso companheiro J. Camelo, né, aí a madame direitista exaltando o luxo, né? Tudo com preço de aeroporto, né? No supermercado, você vai no supermercado agora e está tudo com preço de aeroporto, né? É praticamente impossível levar alguma coisa para casa, né? E se for no açougue, então, né, só dá para ir para comprar mesmo em várias parcelas. Tem crediário nos açougues e nos supermercados, e já não dá conta. Crediário já tem há muito tempo, né? Porque o cartão de crédito nada mais é do que você comprar com um salário que você não tem, né? Mas até essa fonte aí já se esgotou há muito tempo, diante da situação de crise e desemprego. Tem mais uma do J. Camelo? Pode trocar para a gente aí, produção? Acho que tem mais uma. Opa, ou então eu errei aqui tá na sequência na pauta aí, tem mais uma charge. Se não conseguir entrar, pode mandar aquela outra foto. Também é sobre o tema de hoje, a foto que virou meme aí, repercutindo na internet.
a produção já está mandando para a gente. Eu aproveito para pedir a vocês aí que já estão conosco nesse começo de programa para compartilharem adoidado aí o link, né, do resumo do dia, da Causa Operária TV, para chamar todo mundo para assistir. Está aí. Dois bolsomínios, né, dois coxinhas, ou, como diz aí o J. Camelo, dois perdidos num mar sujo. Você se lembra de como vimos parar aqui? Pergunta um bolsomínio por outro. Bom, primeiro tiramos a Dilma, depois prendemos o Lula, daí fraudamos a eleição e depois nós estamos vendo o que está acontecendo, né? E nesse mar sujo, sem esperança, não só para todo mundo, para todo o povo brasileiro. Bom, a última imagem é um meme que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Tá aí a imagem, a companheira Clenilza, né, que participou hoje aí, mandou uma imagem. Fui no Vale do Anhangabaú ver se tinha espaço. Tem, todos lá no dia 7 de setembro, às 14 horas. Tá aí o recado da Clenilza. Você também pode aí mandar para a gente imagens aí do ato que está convocado para o 7 de setembro em São Paulo e em todo o país, para a gente divulgar aqui. Manda para a gente, né? Manda card, manda meme, manda foto, manda cartaz, né? A partir de agora, resumo do dia e todo o canal Causa Operária TV é uma tribuna de divulgação dos atos de 7 de setembro, dos atos contra o golpe de Estado, e nós vamos falar disso aqui hoje, e com certeza, né, nos próximos programas, em toda a nossa programação, porque esse canal é um canal a serviço da luta contra o golpe de Estado, contra o golpe militar, contra o golpe da direita doriana, né, e a serviço da luta dos trabalhadores, da mobilização dos trabalhadores. Bom, antes da gente seguir na nossa pauta, saudar aqui, tem muita gente já presente nesse começo de transmissão nossa, né, e a gente agradece vocês e convida todo mundo aí a compartilhar, né, e a fazer como já fez aqui a companheira Rosângela Barbosa de Oliveira, né, a contribuir para sustentar esse canal que precisa muito da sua contribuição. Então, a Rosângela mandou um superchat e dizendo: precisa que seja discutida a manifestação, o trajeto e a segurança da manifestação. É direito, diz a Rosângela. Está corretíssima, Rosângela. Muito obrigado aí pelo superchat. E a mensagem dela está totalmente correta, né? Discutir a manifestação, a organização, né? As características. Nós vamos falar disso aí nos próximos dias, né? E agora, a melhor arma é a mobilização, né? Porque não há força capaz, né, e condições políticas para reprimir uma ampla mobilização popular de grande alcance, como a gente vem realizando, né, nos últimos meses. Então é preciso reverter, né, derrotar todo tipo de sabotagem, e isso aí é a arma mais poderosa que os trabalhadores e as suas organizações têm. Bom, saudar aqui algumas pessoas. Hoje o nosso programa já começa aí com a audiência elevada. O Júnior Silva, que dizendo da importância de que precisa a esquerda, a pseudo-esquerda, acordar, e também perguntou aí mais abaixo, ele mais gente perguntando se a Andréia ia chegar por aqui, e daqui a pouquinho a Andréia vai estar conosco. Saudar aí a companheira Ana Matos, né, o Rio Catelli Digital, o José Silva, o pessoal conversando bastante aqui no nosso chat sobre as manifestações, o Compa 29, né, muita gente por aqui também, a Cifa, Wanda Pereira, desculpe, né, ela satirizando, atacando Dória. Dória, quem é Dória? Quem é o Dória para querer proibir, né, alguma coisa? O Bolsodória. O nosso amigo Duarte, membro aqui do nosso canal, nossa companheira Vera Araújo, também membro aqui do Causa Operária TV, nosso muito boa noite. O Rude Pride, presente por aqui, muito obrigado a vocês todos aí. Bom, em nome do Luiz Bergosa, nosso companheiro lá do Sul, o Reflexão sempre, né, mandando aqui a sua figurinha simpática, contribuindo conosco. Dom Baz, né, presente. Então, siga aí o bom exemplo do Dom Baz, da Carla Silva, né, que mandou aqui um
uma fatia de bolo. Muito obrigado aí, compartilhando, ajudando a gente aqui a fortalecer essa TV combativa, independente, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, vamos então para a nossa pauta, temas quentes no programa de hoje, né? E a gente conta com vocês aí para continuar compartilhando e contribuindo, ajudando a sustentar. Se você ainda não é membro da Causa Operária TV, é hora de fazê-lo, né? Torne-se membro, ajude a sustentar essa tribuna importantíssima da luta dos trabalhadores, mas também um canal de defesa das reivindicações com programas da luta das mulheres, dos negros, da juventude, né? Programas culturais, esportivos, tudo de um ponto de vista de uma compreensão, de um ponto de vista dos trabalhadores, né? De um ponto de vista classista, né? Sem rabo preso com as empresas capitalistas e com os governos inimigos do povo. Bom, vamos lá então, vamos para a nossa pauta. Boa noite para o Reflexão Sempre, para o Tovarish Carneiro, muito boa noite. Na nossa pauta, nesse comecinho, então, vamos destacar o fato de que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, encerrou a sessão sem votar o marco temporal, né, dos povos indígenas. A sessão foi encerrada logo após o início do julgamento, né, logo após que foi feita a leitura do relatório inicial pelo ministro Edson Fachin. E o caso só vai ser retomado na próxima quarta-feira. É por demais evidente, né, que o Supremo está procurando ganhar tempo, né, diante da grande e combativa mobilização dos índios, dos indígenas, dos povos indígenas, lá em Brasília. Então, é necessário cercar essa mobilização de todo o apoio, né? É necessário, nesse momento, que a esquerda se dirija aos povos indígenas para apoiar a sua luta, né, contra a decisão que pretende legitimar, aí, a partir de um processo de Santa Catarina, todo um processo que não permita a legalização, né, de novas terras indígenas, um verdadeiro crime, né, contra os povos indígenas, e o STF golpista, né, que procura agir, né, no sentido de ganhar tempo contra a mobilização dos indígenas e, dessa maneira, como vem fazendo em todas as questões fundamentais, apoiar a política da direita, né, da direita, que é quem de fato dá as cartas no STF, contra, né, os povos indígenas, como o STF faz contra todos os setores explorados da nossa sociedade. Então, todo apoio aí à luta dos indígenas. É preciso, a esquerda deveria realizar uma reunião urgente e discutir um apoio e o chamado a uma mobilização comum. Vocês viram aí que, inclusive nas próprias manifestações dos índios, aparece aí o chamado à luta pelo Fora Bolsonaro, né? Porque também vai crescendo entre os índios uma compreensão de que é preciso derrotar esse governo e o atual regime para preservar não só os seus interesses, mas é uma questão, inclusive, de sobrevivência, né, diante dos pesados ataques que os povos indígenas, pesados e covardes ataques que eles vêm sofrendo. Bom, destaque aqui também na nossa pauta, e também uma decisão que mostra claramente, né, que a direita vem dando munição, né, para atacar aí a liberdade de expressão. Então, a imprensa golpista divulga aí que o tribunal, depois da decisão do Tribunal Superior, o YouTube resolveu suspender o pagamento a canais bolsonaristas, né? Isso depois que, segundo o YouTube, trata-se de aplicar os efeitos de uma decisão do Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro juiz Luiz Felipe Salomão, que no último dia 16 determinou a suspensão de repasse a canais bolsonaristas investigados por supostamente propagar desinformação. Bom,
como a gente vem assinalando, trata-se de uma política profundamente reacionária de caráter arbitrário, né, de censura, porque quem é o TSE, né, quem é o judiciário, para decidir o que propagar mentiras ou não. Né? Então, segundo o TSE, por exemplo, aquilo que a Globo fala é verdade. O que a revista Veja, canalha, mentirosa, golpista fala é verdade. A Folha de São Paulo fala é verdade. Mas, né, agora, nesse momento, né, eles resolveram arbitrariamente decidir, né, que o que falam determinados canais bolsonaristas, isso não seria verdade e poderia ser censurado. Conferir. Primeiro que ninguém está conferindo, não houve uma legislação que deu ao judiciário, ao TSE, seja lá quem for, o papel de censor, né? Um papel que existia na época da ditadura militar, que havia os censores que tinham que ler aí antes os jornais, assistir as produções artísticas e dizer o que podia ou não podia ser exibido, né? Uma política totalmente ditatorial. E segundo, né, além do caráter canalha, ditatorial, antidemocrático dessa medida, ela abre caminho para que a justiça, né, se coloque como um árbitro por cima da Constituição e estabeleça esse tipo de julgamento contra seja quem for. Por exemplo, né, se o STF não gostar, porque aqui nós estamos criticando, né, a conduta criminosa do STF diante dos indígenas, a gente poderia ser acusado de estar falando uma mentira, né? Não, porque o STF não está sendo criminoso com os indígenas, estão sendo bonzinhos. Né? Se o STF não gostar, porque nós vamos dizer aqui, né, que a decisão a favor da autonomia do Banco Central é uma decisão de capacho dos banqueiros, o TSE, o STF poderia censurar a gente. É um absurdo, né? A esquerda que defende esse tipo de medida contra o Bolsonaro está com a cabeça no mundo da lua, né? Está reforçando, está dando corda, está dando poderes, né, para que o judiciário haja dessa maneira totalmente antidemocrática, ditatorial, seja lá contra quem for, e, obviamente, isso aí tende a se voltar, infelizmente, contra a própria esquerda, né, contra o povo brasileiro, caçando aí os seus direitos democráticos. Então, deixa eu só reforçar aqui o link com a companheira Andréia, que ela se engasgou no meio do caminho. Vamos lá. Acho que ela já está chegando por aqui. Bom, vamos em frente, enquanto a Andréia vai dar uma passadinha aqui, mas importante, nós queremos muito a presença dela, né? Ela está trabalhando aí com outros compromissos, mas que prestigia a gente também participando um pedaço aqui do nosso programa. Eu queria agradecer ao Jesus Era Humano, né, que participando aqui conosco, contribuindo, né, mandando aí uma figurinha simpática para contribuir com a Causa Operária TV. Saudar aí também o membro do nosso canal, o Scott Rosa, opa, não é Rosa, mandou aí a mensagem: abaixo a censura pela dissolução do STF. Muito bem, esse aí é exatamente o nosso ponto de vista. Bom, na pauta agora, eu queria já que nós estamos falando do STF, produção, eu vou saltar aqui, vou destacar a decisão do STF, né, que por 8 votos a 2 aprovou aí a autonomia do Banco Central, né, uma política muito cara à direita, né, que vinha tentando ser imposta desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né. Hoje, os homens da capa preta votaram por 8 votos a 2, rejeitando uma ação movida pelo PT e PSOL, né, que questionavam a legalidade da medida aprovada pelo Congresso Nacional, a lei que deu autonomia ao Banco Central. Nós já destacamos isso quando da aprovação, que essa autonomia é para deixar o Banco Central totalmente à mercê e sob o controle dos banqueiros, né? Livre do controle, né, dos órgãos eletivos, daqueles órgãos que são eleitos pela população, né? Trata-se de
de uma medida de caráter de um regime arbitrário, golpista, né, que transfere o comando do órgão que deveria regular a política monetária do país, do Banco Central, para pessoas que não têm sobre si um controle popular, que são indicados e cumprem um mandato, né, como acontece aí nas chamadas agências reguladoras, que não regulam absolutamente nada, né? Veja-se aí, por exemplo, as agências que regulam aí, o setor de comunicações, como a Anatel, as agências que regulam os planos de saúde, né, com as quais o povo só se dana, né, e só há benefícios para os tubarões que controlam esses setores. Nesse caso aqui, trata-se de quebrar, impedir um controle político, por exemplo, dos governos eleitos pela população, do Congresso Nacional, e colocar aí o Banco Central. Falar de autonomia é totalmente falso, né? Autonomia não é autonomia, é totalmente dependente, totalmente refém da vontade dos banqueiros e dos agiotas nacionais e internacionais. Bom, é isso aí, né? Mostra aí, essa decisão ela é importante porque ela mostra claramente o caráter golpista, né? O caráter, toda a tentativa que feita aí nas últimas semanas de apresentar os integrantes do STF como verdadeiros heróis nacionais, né, por parte da imprensa golpista, da direita golpista, e infelizmente, né, da direita, da esquerda, que apoia aí a Frente Ampla, está mostrando aí quem é exatamente o STF. Né? STF é a corte do golpe, é a corte da prisão ilegal de Lula, né? É a corte que está tentando aí enrolar os povos indígenas, né? Adiando aí, procurando esfriar as manifestações dos povos indígenas. Bom, é a corte que já votou aí centenas, milhares de vezes contra os trabalhadores, e também é a corte que está aí votando a favor dos interesses dos banqueiros, referendando a chamada autonomia do Banco Central. Seguindo na nossa pauta, produção, a Andréia está reclamando aí que ela entra e cai. Vou mandar para você aí o link dela e ver se você consegue ajudar, tá certo? Para ver se a gente conta aqui, ainda que por um tempo curto, com a presença da companheira Andréia, que está com problema lá na sua conexão com a internet para participar aqui do programa. Vou pedir aos companheiros da produção para conversar com ela e mandei o acesso, troca aí mensagens com ela para ver se consegue ajudar ela a resolver o problema. Ela mandou aí uma imagem, uma mensagem, eu estou reenviando para vocês aí da produção. Bom, na nossa pauta, também no dia de hoje, o Guedes, né, o ministro da Economia, responsável pela política econômica de favorecimento dos tubarões internacionais, dos exportadores, né, fez a declaração hoje, diante da situação de alta e taxas extras na conta de luz, né, que vai continuar aumentando. Guedes declarou: não adianta ficar sentado chorando. Né? A declaração cínica do ministro da Economia, em audiência pública realizado nesta quinta-feira no Senado Federal. Né? Isso no momento em que o país enfrenta aí a pior crise energética dos últimos 91 anos. A pior crise energética dos últimos 91 anos. E depois tem gente falando que o problema da crise seria só a pandemia, seria um acidente. Não, é resultado direto, né, da política golpista de devastação da economia nacional, né, é um reflexo muito claro, e está aí as altas das tarifas de energia elétrica mostram claramente essa situação. Né? A bandeira tarifária já foi reajustada em junho, né?
e a bandeira na cor vermelha vai sofrer novo reajuste na semana que vem, né? Essa aí é a política da direita, né, mostrando aí, deixando a situação. E para o Paulo Guedes não tem problema. O que é o problema? A energia ficar um pouquinho mais caro. Já está tudo mais caro. Para ele está garantido, né, Andréia? Andréia chegou aqui com a gente. Vou pedir para ela comentar aí. Vamos ter que hoje o Bolsonaro na live falou para a gente apagar a luz. Será que adianta a gente apagar as luzes e ficar mais no escuro um pouquinho? Vamos ter que ficar à luz de velas, quem sabe. Com você, Andréia, boa noite. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Eu estava com uma dificuldade de entrar. Não, a gente está fazendo um teste para voltar à Idade da Pedra, né? Porque já cozinha, né, já é a lenha. Agora a luz você pode, né, cancelar. Cancela, né? Vai, fica no escuro. Toninho, o que me deixa indignada é como a escola de Chicago é atrasada, não é? Como esse cara ele é perverso, não é? E como a burguesia, de certa maneira, está completamente fora, deslocada da realidade. Afirmar que em audiência pública, né, que essa taxa extra na conta de luz, né, cobrada por essas bandeiras, né, tarifárias, né, claro, né, ele vai justificar a crise hídrica. Ele falou, não adianta ficar sentado e ficar chorando, porque para ele não tem diferença alguma, não é? Olha, Toninho, eu acho que, sinceramente, a gente precisa sair daqui para alguma coisa melhor, né? Porque o que me assusta é que o mercado financeiro continua a apostar em alguém, quer dizer, quer alguém, né, que seja e tenha a mesma política, né, do Guedes, que continua com esse processo de privatização, que continua com esse processo, né, desse neoliberalismo absurdo, e a miserabilidade que aumenta cada vez mais. Então, é chocante, é chocante. Agora, né, para quem é o especulador da Bolsa, né, e virou estátua do Star Wars, né, numa dessas empresas aí de Bolsa de Valores, faz parte, né, faz parte. É mais um, né, é mais um. É isso aí. Bem-vindo aí, Andréia. O pessoal estava perguntando aqui no chat, aqui, reclamando da ausência da Andréia. Mesmo a Andréia tendo compromisso, né, ela trabalha em outros canais progressistas também, parceiros nossos, mas ela deu uma passadinha para... Deu problema na internet, ela ia entrar mais cedo, mas não tem problema, a gente fica feliz de ter pelo menos um pouquinho a Andréia aqui com a gente. E eu vou pedir para ela comentar um outro tema, né, que é um tema central do nosso programa de hoje, que foi a decisão do governador de São Paulo, o Bolsodória, né, de proibir, né, o ato contra o golpe, né, mostrando claramente que o Dória quer limpar o caminho para o Bolsonaro desfilar, né, porque o Bolsonaro confirmou hoje, inclusive em live, que ele vem para o ato de São Paulo, no dia 7 de setembro. A PM do Dória já tinha cedido a Avenida Paulista para o Bolsonaro. E hoje o Dória, né, numa atitude totalmente arbitrária, ilegal, né, numa afronta à Constituição, resolveu dizer que dia 7, São Paulo é só do Bolsonaro. Né, só falta o Dória esperar o Bolsonaro no aeroporto e entregar as chaves do Estado para o Bolsonaro. Ditadura total, Andréia? Olha, Toninho, pois é, né? E depois o Dória não quer ser chamado de Bolsodória, né? Ele quer ser chamado de quê? Na verdade, acho que a gente já tem que voltar um pouquinho, porque na semana passada o Dória se encontrou com seu arqui-inimigo partidário, né? É do mesmo partido, mas são inimigos políticos, até o segundo parágrafo, né? Fernando Henrique Cardoso, que na falta de uma terceira via, vai com tu mesmo, né? Então tá ali atrás do Dória. Até porque, né, tem ali uma maquiagenzinha no seu governo, fez aquela campanha toda, né, com a vacinação, nos vacinou, utilizou, né, nós, enquanto classe, né, como propaganda, né, que ele vai usar com certeza isso como propaganda. Então, ele tinha que criar ali uma certa instabilidade, na minha análise é essa. Então, o que é? Ele espera que seja um fracasso, realmente, a manifestação do Bolsonaro, ele não espera nada mais, nada menos do que um fracasso, mas eu acho que ele não quer comparar esse fracasso
exatamente com o que viria a ser a manifestação, o grito dos excluídos do dia 7 de setembro. Então, eu acho que a estratégia é um pouco isso, era ter ali uma comparação no mesmo dia, né, porque seriam duas manifestações que vão acontecer no mesmo dia, porque ela vai acontecer, eu estarei lá, eu acho que eu vou encontrar o Toninho lá também, nem que esteja lá só nós dois, né, Toninho? A gente vai, nós estaremos ali no Anhangabaú, porque é isso, quer dizer, primeiro e aí, claro, né, dentro desse jogo, a polícia, que é bolsonarista, tentando impor a lógica do medo para que afaste essas manifestações de oposição ao governo Bolsonaro. Então, eu vejo como uma estratégia. Na verdade, é quase que assim, vamos tirar foto para a campanha? É um pouco isso. Né? Ok. Não, com certeza, o Dória anunciou ontem, nós mostramos aqui a coordenação, o movimento Fora Bolsonaro de São Paulo se reuniu, né, adotou uma decisão, a única decisão possível, acertada, né, que era manter o ato no centro de São Paulo, né, e diante do golpe que foi a entrega da Paulista, né, para o Bolsonaro, né, mostrando aí que o Dória está muito mais próximo do Bolsonaro do que se imagina, né, e que toda essa direita, se confrontada com a possibilidade de um crescimento da esquerda e da vitória do Lula, eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram em 2018, né? Vão apoiar Bolsonaro contra a esquerda. Agora, um aspecto importante disso que a Andréa falou, nós estamos de acordo, é o seguinte: o Dória ele quer evitar a polarização entre a esquerda e a direita, né? Por exemplo, deixar que haja o ato em São Paulo significa que você vai ter, de um lado, o ato do Bolsodória, com milhares de pessoas, muito provavelmente, né? E, do outro lado, um ato da esquerda com dezenas e dezenas, quem sabe centenas de milhares de pessoas também. Então, isso aí, inclusive, mostra a nulidade do próprio Dória, que não tem milhares de pessoas para levar em lugar nenhum, porque não tem apoio, né? E se Bolsonaro tem o apoio de uma horda, né, de setores reacionários, da PM e de uma corja, né, a esquerda mobiliza aí as organizações de luta dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, da juventude, né, mobiliza muita gente que está de saco cheio com o regime golpista. Dória não tem ninguém, e isso aí levaria a uma situação que o Dória justamente quer evitar, né? Porque toda tentativa da terceira via é se colocar como uma alternativa ao Bolsonaro, né? Inclusive tentando conquistar aí o apoio de setores da esquerda. Bom, nós vamos falar mais daqui a pouco sobre isso, mas só antes da Andréa partir, né, porque já um pouquinho ela tem o outro compromisso aí e vai nos deixar, eu vou pedir para ela comentar os dados da Covid de hoje, porque, mais uma vez, né, o país registrou 875 mortes, né, e está se falando aí na terceira etapa de uma vacinação, né, mostrando aí que a situação não dá para ter tranquilidade ainda, né, Andréa? Toninho, não tem tranquilidade nenhuma, né? Porque se você pega esses dados, né? Hoje foram 696, mas você tem notícias, dados anteriores de um número maior até de mortes, e uma variante, e escolas funcionando, e tudo normalizado. Quer dizer, o que você vai fazer com isso, né? É berçário de Covid, né? Então a gente volta eminentemente a um problema que é permanecer nesse processo, numa tentativa de sair de uma pandemia, sem uma política de Estado, né, sem políticas públicas. Hoje o Brasil registrou 875 mortes por Covid nessas últimas 24 horas, totalizando 577.605 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel ficou em torno de 696 mortes. No entanto, Toninho, o que a gente tem, né, esses números, eles mostram uma realidade um pouco complexa, porque, olha só, muito complexa, na verdade, porque em 31 de julho ele voltou a registrar uma média abaixo de 1.000 mortes, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. Eu acho que esses 191 dias seguidos é importante a gente contabilizar, porque para além desses números, você ainda tem essa variante Delta, quer dizer, então, o vírus está circulando, eles utilizaram esses números, né, com uma tendência de queda para liberar tudo,
Não é? Hoje eu vi um meme, Toninho, que era uma criança assim voltando em casa, né, com a mochilinha nas costas. Mamãe, cheguei! E na mochila, né, o vírus. Né? Eu também cheguei. E é isso. Na escola que meu companheiro trabalha, uma aluna com suspeita, 6 professores já estão fora. Agora, tinha necessidade? Quer dizer, tinha que voltar? Não é? É essa a grande questão. Nós estamos preocupados em acabar, né, com a Covid? Não, nós não estamos preocupados em acabar com a Covid. E aí, né, nós temos também a vacinação, né? Mais de 60% dos brasileiros estão parcialmente imunizados, ou seja, tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid. É importante a gente colocar também, porque né, é muito utilizado pelos deputados, pelos senadores bolsonaristas, né, que o Brasil está vacinado, que tem vacinação. No entanto, eles não falam que o Ministério da Saúde não fez nenhum tipo de propaganda efetiva para que essas pessoas que tomaram a primeira dose tomassem a segunda dose. Então, o que isso significa? Não é que se você não tomar a segunda dose, você não está imunizado. Então, eles utilizam também, né, esse número parcial de vacinação como uma forma para informar, né, que nós estamos bem, mas que, na verdade, o problema ainda é muito maior, porque essa primeira dose, muitos não voltaram para tomar a segunda dose, e o perigo é que isso continue, né, se alastrar. Os que estão totalmente imunizados, ou seja, que tomaram as 2 doses, são 58.646.314 pessoas, o que corresponde a 27,70% da população. Também a nossa situação ela é muito complicada, ela é assustadora. Eu vejo com muita preocupação a forma como os governos estão agindo, né, com relação à abertura, né, essa abertura irresponsável, e a gente caindo numa variante que a gente nem sabe se as vacinas, elas, pelo menos parece que a Pfizer sim, né? Mas as outras a gente não sabe se ela tem imunização, se ela imuniza com relação à Delta. Né? Então é mais uma bomba para a gente. Né? Hora ou a gente tem mais um pouquinho? Deu a hora. Deu a hora, eu tenho que ir mesmo. Eu tenho tá que bom. preparar aqui, mas ó, não, beleza. Só semana que vem, essa semana que vem, aí na outra eu já estou tranquila. Beleza. E o importante é que vocês viram aí, se você quer encontrar a Andréa, dia 7 no Vale do Anhangabaú. Vamos estar todos nós lá e não vai ser só eu, não vai ser só a Andréa, não vai ser só o Gabriel, a da produção. Vamos ser milhares, dezenas, centenas de milhares, né, porque é a revolta do povo de São Paulo e de todo o país contra o golpe é imenso. Boa noite, Andréa. Obrigado pela participação e a gente segue aqui com o resumo do dia. Ok? Beleza. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beleza. Bom, a gente segue aqui na pauta. Vamos voltar ao tema do Vale do Anhangabaú, da decisão ditatorial do Dória, né? Mostrando... Eu queria primeiro destacar que isso aí confirma o papel do Dória, né? Quando a gente viu muita esquerda, setores da esquerda defendendo aí que o PSDB deveria participar das manifestações. Bom, e aí a produção já colocou a imagem aí para a gente. Eu queria justamente compartilhar com vocês a nota, logo depois do anúncio, né, da proibição da parte do Dória, o Partido da Causa Operária, a sua executiva, divulgou nota. Né? Eu queria ler rapidamente para você uma nota curta, mas importante. Né? Foi o primeiro pronunciamento público contra a decisão arbitrária do governo. A nota do PCO diz o seguinte: o governador de São Paulo acaba de decidir que a esquerda não poderá se manifestar no dia 7 de setembro em nenhum lugar do Estado. A decisão mostra que a chamada Frente Ampla não serve de nada no que diz respeito a defender os direitos democráticos do povo e seus interesses contra os golpistas, que partidos e políticos como o PSDB não compactuam com democracia nenhuma. São, na verdade, colaboradores do bolsonarismo. A decisão de Dória, diz a nota do PCO, como a de qualquer fascista, viola a Constituição grotescamente. O artigo 5º da Constituição brasileira, no seu inciso 16, todos podem se reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A nota propõe aos companheiros do movimento Fora Bolsonaro de todo o país:
denunciar o caráter ditatorial da medida do governador Bolsonaro, que evidencia seu compromisso com o regime golpista e a direita liderada pelo presidente ilegítimo Jair Bolsonaro. Manter a convocação do ato para o local público deliberado pelo conjunto do movimento, se opondo de fato à decisão ditatorial de Dória e à vontade de Bolsonaro. Intensificar a mobilização, convocando os trabalhadores e a juventude nos seus locais de trabalho, estudo e moradia, a saírem às ruas no dia 7 contra a ditadura de Bolsonaro e Dória. E, por último, propõe realizar uma reunião nacional dos partidos e principais organizações do movimento Fora Bolsonaro, presencial, para debater esses graves problemas e adotar as deliberações necessárias diante da crise. A nota conclui dizendo que, desde já, fazemos um chamado às forças que compõem o movimento para que não aceitemos a imposição que não está amparada em lei alguma e mantenhamos a convocação do ato. É o que diz a nota assinada pela Executiva Nacional do PCO no dia de hoje. Né? Bom, eu destaco aí a importância, né, desse pronunciamento e já passo, logo em seguida, a gente quer mostrar também que no começo da tarde estava convocada e foi realizada uma coletiva, né, de setores representando aí as organizações que integram o movimento Fora Bolsonaro. Né? A coletiva aconteceu no Sindicato dos Bancários, nós lá estivemos para apoiar, né, a decisão de manter, né, o que foi apresentado aí pelos companheiros que representavam as organizações do movimento Fora Bolsonaro, né, de manter o ato no Vale do Anhangabaú. Né? Nós vamos mostrar 2 trechinhos aí. Quando tiver em ordem, a produção me avisa para a gente liberar o vídeo. Do companheiro Raimundo Bonfim, né, que é coordenador da Central de Movimentos Populares e que foi uma das pessoas que deram aí as declarações em nome do movimento, falando da decisão de manter o ato no Vale do Anhangabaú. Pode soltar, produção. O ato pela democracia contra o golpe. Infelizmente, o governo do Estado não garantiu a Avenida Paulista para a gente fazer um ato democrático. E ele tem o direito, melhor direito, uma atribuição, dever de assegurar, promova a segurança de manifestações, seja uma ou duas, no município de São Paulo ou em qualquer unidade. Aqui no Vale do Anhangabaú, pelas diretas, já em defesa da democracia. Então, nós não queremos mais perder tempo com a disputa da Avenida Paulista. E agora, a partir de ontem, da nossa decisão política e dessa coletiva imprensa, nós queremos fazer um chamado a todos e todas do Estado de São Paulo que são pela democracia. Bom, vocês viram aí um breve trecho e cenas da mesa. Mostrando aí as declarações, né, dos representantes da frente Fora Bolsonaro, né, mantendo acertadamente a decisão de realizar o ato em São Paulo. Né? Ontem, inclusive, foi anunciado na reunião, nós destacamos aqui no programa, que o absurdo do prefeito de São Paulo comentando que o Vale do Anhangabaú foi concedido à iniciativa privada, né, para a exploração do local, privatizado. Então, nós vamos desprivatizar. Né? No dia 7 de setembro, vamos ocupar o Vale do Anhangabaú, né, e dizer que o Vale do Anhangabaú, como toda a cidade de São Paulo, é do povo, tem que ser ocupado para realizar ali protestos, manifestações, aquilo que o povo bem entender. Né? O Vale do Anhangabaú está renovado, vamos inclusive inaugurar o Vale do Anhangabaú, né, que depois da reforma não teve aí nenhum grande protesto, nenhuma grande manifestação, tem espaço de sobra, até para quem quiser manter aí algum distanciamento social.
local muito bom. Aí vocês estão vendo a imagem aí do Vale do Anhangabaú reformulado, né? Teve coisa aí de mau gosto, tiraram muito do verde que havia na região, né? Mas tem espaço, melhorou, cabe mais gente, né? Vamos realizar um grande protesto no dia 7 de setembro. Bom, e ainda ainda no Sindicato dos Bancários, nós gravamos um pequeno vídeo para a nossa imprensa, né? Sobre a audiência, a decisão acertada, e vou pedir para a produção soltar aí para vocês o balanço dessa atividade de hoje à tarde. Tivemos aqui na coletiva, dada pelo Movimento Fora Bolsonaro em São Paulo, que acertadamente adotou a única posição possível nesse momento, né, de acordo com a deliberação adotada ontem pela reunião das entidades, que é divulgar que o ato do dia 7 de setembro está mantido para o Vale do Anhangabaú. Trata-se agora, a grande tarefa é realizar uma intensa convocação, superar os limites, inclusive da sabotagem realizada por muitos setores no último dia 18 de agosto. E quando a gente fala de mobilização, nós do Partido da Causa Operária entendemos que é necessário convocar nos locais de trabalho, nas escolas, nos bairros operários, realizar uma ampla panfletagem, colagem de cartazes e de maneira nenhuma, né, como foi colocado aqui acertadamente na entrevista, aceitar sequer discutir que o governo ditador João Dória, o Bolsodória, possa decidir ou não sobre a realização dos atos, né? É preciso passar por cima dessa ação ditatorial. Por isso, nós do Partido da Causa Operária publicamos nota endereçada a todos os partidos e organizações nacionais, chamando uma reunião nacional para discutir esse momento da maior gravidade e a importância de realizar grandes atos. Eu queria, por último, reforçar a importância de uma questão que foi destacada ontem na reunião do movimento por várias entidades, que é a necessidade de que as grandes lideranças nacionais, particularmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convoque as mobilizações e esteja conosco, porque nesse momento decisivo de lutar contra a ditadura de Bolsonaro e contra a ditadura de João Dória, que mais uma vez, com a decisão adotada em São Paulo, mostra que são farinha do mesmo saco e que a política do PSDB é, na realidade, fazer uma encenação, é a política da terceira via, é endosar a política do golpe, é impedir a mobilização dos trabalhadores. O que, mais uma vez, também reafirmou o acerto dos militantes da esquerda que colocaram o PSDB para correr das ruas. Quem defende a repressão ao movimento dos trabalhadores, quem é contra a manifestação, não pode participar junto com os trabalhadores e das suas organizações da luta. Vamos à luta, uma ampla e grandiosa convocação para a mobilização do dia 7 de setembro, fora a ditadura de Bolsonaro, fora a ditadura de Dória. Ok. Bom, vocês viram aí? Destacar mais uma vez, então, o acerto. É preciso agora dar consequência, né, realizar uma ampla convocação, né? Nós estamos aí amanhã, estamos imprimindo milhares de cartazes, né? Os comitês de luta estão imprimindo milhares de cartazes. O Movimento Fora Bolsonaro está convocando aí mutirão para esse final de semana, anunciou a impressão de mais de 500 mil de panfletos, convocando o ato no dia 7 de setembro. Os comitês de luta vão também imprimir centenas de milhares de panfletos, são mais de 300 mil só aqui para convocar o ato de São Paulo, né? E é preciso impulsionar essa perspectiva, convocar os trabalhadores nos locais de trabalho, nas fábricas, convocar amplamente a juventude, nos bairros operários, né, e levar aí muita gente para a rua. Vai estar a bateria Zumbi dos Palmares. Bom, vai ter ato pelo país todo, né? Vai ter mobilização em todo o país. Nós vamos falar nos próximos programas também nos atos aí no restante do país, mas com certeza o ato de São Paulo ganha uma importância ainda maior. Bom, uma última questão só sobre esse problema da decisão do Dória, né? Nós estamos aguardando aqui, se chegar, a gente vai divulgar, vai ler com muito prazer a nota. Lembra daqueles setores que divulgaram nota apoiando o PSDB, quando uma meia dúzia de mercenários do PSDB tomou uns tapinha na Avenida Paulista? Nós estamos aguardando a nota daqueles setores que defenderam o PSDB, agora criticando o João Dória. Cadê a nota, PCdoB? Cadê a nota, Força Sindical?
Cadê a nota, pelegos? Né? Setores que apoiaram o PSDB contra a esquerda, agora nós estamos esperando a nota contra o João Dória, né? E se tiver a nota, a gente lê aqui, né? A nota condenando a ditadura do Dória, né? Eles tiraram nota criticando o PCO, né? Por conta dos empurrãozinhos aí que os tucanos, né? Os mercenários contratados pelo PSDB tomaram na Avenida Paulista. Agora nós estamos aguardando a nota, né? Defendendo aí o direito de manifestação e contra a ditadura do João Dória. Bom, independente, com nota ou sem nota, né, dos amigos do Dória, dia 7 vamos estar todos nas ruas, né, mobilizando aí amplamente, né, realizando um grande ato contra o golpe em São Paulo e outros muitos grandes atos também pelo país afora. Agradecer aqui, desta vez eu consigo, né, pela figura simpática, contribuindo aqui conosco com o nosso programa, com o sticker. Você também pode contribuir, tornando-se membro do nosso canal, né, ou sendo membro ou não, mandando aqui o seu superchat. A gente divulga aí a sua mensagem, que você mandar para a gente também, sem censura. Aqui você pode mandar a mensagem que você quiser e contribuir com a gente, ajudar a sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário. Bom, seguindo em frente com a nossa pauta, e caminhando já para o nosso final, vamos entrar no destaque internacional, né? Que foi hoje aí os atentados no Afeganistão, né? Que tem número de mortos anunciados, ainda não confirmados, mas de mais de 70 mortos, né? Um primeiro aspecto que a gente queria destacar, né, é que a imprensa mostrou muitas imagens, né? Vocês veem, a gente separou algumas aí, mas porque a imprensa capitalista, que não mostrava essas imagens quando da guerra do Afeganistão, que levou à morte mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil afegãos, né? Foram cerca de apenas 3 mil norte-americanos mortos, mas foram mais de 100 mil afegãos, só dos que foram mortos diretamente pelas bombas, pelos ataques do exército, das forças norte-americanas e de outras potências imperialistas. Mas a devastação no Afeganistão levou à morte de mais de 500 mil de pessoas, a tal ponto que o Afeganistão foi um dos poucos países no mundo que, nas 2 últimas décadas, teve uma diminuição da sua população, né? Tamanha foi a destruição, a devastação produzida pela ocupação norte-americana, né? Tem muita gente dizendo que o problema é agora a vitória do Talibã, né? E se esquece, né, de fazer as contas e que mostram, né, que, inclusive, o país reduziu a sua população, diminuiu o tamanho da população por conta do genocídio promovido pelos norte-americanos. Bom, mas hoje a imprensa internacional fez questão aí de mostrar as imagens e agora, no final do dia, o presidente norte-americano, né, usou os atentados como um pretexto para fazer ameaças, né, e dizer o seguinte: não seremos intimidados e vamos promover uma caça, vamos caçar os terroristas, vamos caçá-los, disse o Joe Biden, e fazer com que vocês paguem. Não seremos assustados pelos terroristas. Bom, em primeiro lugar, dizer que é uma hipocrisia, um cinismo, que o Estado norte-americano é o Estado mais terrorista do mundo, né? Está lá no Afeganistão que invadiu o país, né? Não está lá porque foi convidado, né? Porque ninguém convida uma potência estrangeira para vir dominar seu país, roubar seu povo, roubar sua riqueza, estuprar suas mulheres, né? Destruir aí a economia já frágil do Afeganistão, que é um dos países mais pobres do mundo. Bom, corromper o povo, né? Comprando aí como mercenários uma parte dos setores aí que foram cooptados, né? Corrompidos para servir aos interesses de uma pátria, de um país ocupante. Bom, ao mesmo tempo que isso aconteceu, o Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados, né? É evidente que o imperialismo está procurando
usar a ação supostamente, né, anunciada como sendo aí do Estado Islâmico, como um pretexto, né, para manter a situação em alguma medida. Essa semana houve toda uma crise, porque o Talibã deu prazo para a saída das tropas invasoras até 31 de agosto. Né? A região onde houve o atentado, a região do aeroporto, a região que está sob o controle ainda, como parte de um acordo provisório feito com o próprio governo, atual governo do Afeganistão, com o Talibã e com as forças governantes do país nesse momento, para permitir a retirada, né, dos Estados Unidos e inclusive das pessoas indicadas pelos Estados Unidos, ou seja, pelo pessoal que eles compraram, que agora não querem deixar lá, porque temem a revolta popular pelos serviços que esses setores prestaram. Bom, mas o fato é que o Talibã condenou o atentado, né? E, inclusive, o porta-voz do Talibã, o Abdul Kahar Balki, anunciou que a explosão ocorreu em uma área onde as forças dos Estados Unidos são responsáveis pela segurança. Né? E declarou ainda que o Emirado Islâmico do Afeganistão, né, condena veementemente o atentado contra civis no aeroporto de Cabul. Né? Foi a declaração dada pelo porta-voz do governo afegão. Né? A explosão teria levado à morte 72 pessoas, né? E, segundo a agência Reuters, o que foi divulgado, diz ainda, segundo membro da Comissão Cultural do Talibã, assim que a situação do aeroporto for esclarecida e as forças estrangeiras partirem, não teremos mais esses ataques. Por causa, eu acho que muito correta a declaração do Talibã, né, e do governo, dizendo o seguinte: é por causa da presença de forças estrangeiras que esses ataques acontecem. Daí, perfeita a declaração. Né? O ataque não é o problema, o ataque é uma resposta. A gente pode concordar ou não com essa forma de resposta. Né? Mas o fato é que o ataque feito pelo Estado Islâmico é uma resposta à política de agressão 20 anos consecutivos, né? Porque agora vai ter gente que são as lágrimas de crocodilo. Né? Os que não choraram pelos mais de 100 mil afegãos mortos, agora, como é o caso da imprensa internacional, querem que a gente chore, né? Que a gente lamente, né, a morte de pessoas que estavam tentando fugir do país, ou por serem pessoas agentes invasores estrangeiros, né, como vários soldados norte-americanos que foram feridos, ou por serem pessoas que estão fugindo porque se colocaram aí, prestaram serviços, né, e hoje foi divulgado, inclusive, que há uma lista, né, feita pelos Estados Unidos de pessoas que ajudaram, que colaboraram com a ocupação e que eles querem retirar do país. Né? De maneira nenhuma nós podemos concordar ou não com esse método nesse momento, né? Mas o fato é que, acertadamente, como diz o Talibã, o que aconteceu é um resultado direto, né, da invasão, né, dos Estados Unidos ao país. Se não houvesse a invasão, né, haveria um governo legalmente constituído, reconhecido pela população, né, comandando os interesses do país, e não haveria a necessidade de luta. E terrorismo, né, muita gente enche a boca para falar de terrorismo, e o que seria, então, né, muito pior foi a ação criminosa, terrorista, selvagem, tudo que vocês conseguirem imaginar como adjetivos criminosos, realizada pelas forças mais poderosas do planeta, né, do ponto de vista militar, contra o povo pobre e sofrido do Afeganistão. Né? Bom, nós vamos caminhar para o encerramento do nosso programa com um tema muito importante. Né? A partir de amanhã acontece a plenária estadual da CUT aqui em São Paulo. O mesmo acontece em vários outros estados. As plenárias começaram
na semana passada, onde ocorreu, por exemplo, a plenária estadual do Paraná, preparando a 16ª plenária nacional, né? Está aí a imagem da plenária de São Paulo, né? Que tem como homenageado, assim como também a plenária nacional, homenageia o ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores e ex-presidente do Sindicato dos Professores, o João Felício, né? Que morreu no ano passado. Está aí o João Felício aí numa manifestação comandada pela CUT na Avenida Paulista, né? Bom, e a gente falou sobre esse tema na nossa coluna de hoje, aqui no programa Colunistas ao Vivo, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 12 horas, e a gente reservou, então, para vocês aí, para esse final de programa, a mensagem, né, sobre a importância da plenária da CUT, né, mesmo com as limitações burocráticas que elas têm nesse momento, né, nós achamos queríamos deixar claro que é um erro realizar plenárias online, né, quando a CUT e outras entidades estão chamando mobilizações aí de dezenas, centenas de milhares de pessoas, né, mas, ao mesmo tempo, queremos colocar que essas plenárias precisam aprovar que a CUT, né, tenha um papel de liderança, de mobilização aí dos milhares de trabalhadores, porque o que se trata é de lutar e de barrar o golpe de Estado. Então, antes da gente encerrar, então, com a coluna, eu queria agradecer muito aqui a participação, a presença de muita gente, centenas de pessoas, agradecer a figurinha simpática contribuindo aqui com o nosso canal, com o nosso programa Sou Eu, muito obrigado aí, e convidar vocês para estarem conosco de novo amanhã, sexta-feira, encerrando a semana, né, com mais um resumo do dia, e convidar que vocês também permaneçam aqui acompanhando a nossa programação, né? Então, obrigado, um forte abraço a todos vocês, um salve aí para a nossa produção, a cargo do companheiro Gabriel, e a gente volta amanhã com mais um resumo do dia. Mas fique aí com a nossa coluna sobre esse evento importante que são as plenárias da Central Única dos Trabalhadores, nesse momento de enorme efervescência política. Forte abraço. Olá, bem-vindos a mais um Colunistas ao Vivo no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. No programa de hoje, queremos tratar de um tema da maior importância, que é o papel fundamental da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, diante desse momento de enorme agravamento da crise que vivemos em nosso país. Isso no momento em que nesses dias acontecem, se realizam em todo o país, as plenárias estaduais da CUT, preparando a 16ª plenária nacional da maior organização de luta dos trabalhadores do país, com mais de 4.000 sindicatos filiados, e justamente quando nos vemos à volta com uma imensa ofensiva da direita contra as condições de vida dos trabalhadores. O avanço da crise e a pandemia são usados pela burguesia e pelo regime golpista para desfechar uma série de ataques contra os trabalhadores, contra as suas condições de vida. Além das centenas de milhares de mortes que temos no país, vivenciamos um período de recorde de fome, desemprego e toda a situação de miséria que se agrava por todos os lados. A volta da inflação promove uma disparada dos preços e mesmo quem ainda tem seu emprego tem enormes dificuldades de garantir as despesas fundamentais de uma família trabalhadora com o salário que passa por um tremendo arroxo em todos os setores. No serviço público, salários congelados, na iniciativa privada, reajustes inferiores ao da alta dos preços e, por todos os lados, uma ofensiva que tem como objetivo central fazer com que a classe trabalhadora pague pela crise que os capitalistas geraram. Além de todos esses ataques às condições de vida do povo trabalhador, vemos um avanço contra os direitos democráticos do povo e vivemos sob a ameaça de intensificação do regime golpista, com a ameaça de golpe de Estado. Por um lado,
a direita bolsonarista ameaça soltar os cães fascistas e intensificar a ditadura que, de fato, está imposta no nosso país, onde os militares, além da presidência, da vice-presidência da República, de uma maioria de ministérios fundamentais, colocaram no governo mais de 6 mil integrantes das Forças Armadas, um número maior, inclusive, do que os ocupantes de cargos de chefia e de comando no período da ditadura militar. Tudo isso para promover a destruição das condições de vida do povo e entregar a economia nacional nas mãos dos tubarões capitalistas. Por outro lado, a direita tradicional tenta fustigar Bolsonaro com meias medidas e impor, como terceira etapa do golpe, a eleição de um candidato da chamada Terceira Via. Terceira Via que reúne os principais partidos da direita golpistas, que derrubaram Dilma, prenderam Lula e impuseram e continuam a impor todas as medidas de ataque aos trabalhadores. Esses dois setores se unem quando se trata de atacar os trabalhadores. Vejam que votam unidos quando se trata, por exemplo, de impor a medida provisória que impõe o regime de escravidão da mini-reforma trabalhista, quando se trata de aprovar, de dar encaminhamento à PEC 32, a famigerada reforma administrativa, votam juntos, unidos, bolsonaristas e oposição burguesa, quando se trata de privatizar empresas brasileiras como os Correios, a Eletrobras e assim por diante. Por isso mesmo, a CUT, as organizações dos trabalhadores, precisam discutir e deliberar um programa próprio diante da crise, que apresente as reivindicações fundamentais dos trabalhadores frente a essa situação, como contra a luta contra as privatizações, o cancelamento das privatizações já realizadas, a defesa dos serviços públicos, né, com a estatização de setores fundamentais necessários à defesa da vida do povo brasileiro, como a saúde, a educação, a luta pela redução da jornada de trabalho para um máximo de 35 horas semanais, para gerar milhões de empregos e livrar milhões de brasileiros do flagelo da situação provocada pelo desemprego. O reajuste automático dos salários diante da inflação galopante, toda vez que a inflação completar 3%. Estas e outras medidas fundamentais, como a estatização do sistema financeiro, a reforma agrária com o confisco do latifúndio, a reforma urbana sobre o controle das organizações populares, elas só serão alcançadas por meio de uma mobilização intensa nas ruas, e essa mobilização precisa ser liderada pelo setor mais combativo da nossa sociedade, que é a classe trabalhadora, que é a classe operária e os demais setores dos trabalhadores da cidade e do campo. Por isso mesmo, a Central Única dos Trabalhadores tem um papel fundamental nessa luta. Para tanto, é preciso deixar para trás a política reacionária dos setores da burocracia sindical, das chamadas centrais sindicais, que nada mais são do que organizações pelegas, patronais, ligadas aos partidos da burguesia, aos grandes capitalistas, e que defendem a política de arrego total diante da ofensiva da direita, como se viu no último dia 18 de agosto, quando essas entidades, junto com setores da esquerda, que defendem a frente ampla, sabotaram as mobilizações. A CUT precisa assumir o papel de liderança fundamental da mobilização, por fora Bolsonaro e todos os golpistas, pelas reivindicações dos trabalhadores diante da crise e por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo, cujo candidato a figura que expressa essa liderança é o ex-presidente Lula, mas simplesmente não basta esperar pelas eleições de 2022. É preciso barrar a ofensiva da direita já e impor, por meio da mobilização, uma vitória dos trabalhadores, barrando a ofensiva da direita, barrando o golpe de Estado. A CUT não pode se furtar desse papel, e mesmo em plenárias tão burocráticas, como as que a gente vê se realizar nesse momento, ainda realizadas de forma não presencial, online, ainda com sindicatos fechados em sua maioria,
quando os trabalhadores estão de volta aos seus locais de trabalho, que nunca foi deixado pela maioria destes, já que para a imensa maioria da classe trabalhadora não houve home office. É preciso quebrar a paralisia dos sindicatos, reabrir as organizações dos trabalhadores, mobilizar nos locais de trabalho, nos locais de grande concentração, nos bairros operários, para sair às ruas, começando pelo próximo dia 7 de setembro. São estes os desafios que estão colocados para a Central Única dos Trabalhadores e para toda a esquerda. Um abraço e até o próximo programa.